oficialização da Igreja Católica por Constantino e com a tomada de poder da Igreja surge o fim do teatro. Sejam bem-vindos ao Explorando o Mundo da Arte. Então, como nós sabemos, a Idade Média ela representa a idade onde a Igreja Católica tomou o poder. Mas vamos relembrar alguns fatos. O Império Romano era muito bem consolidado, tanto o Império Romano Ocidental quanto Oriental, porém ele começou a entrar em crise e começou a surgir os cristãos. Logo que Jesus foi crucificado, a religião cristã começou a tomar mais forma, a ter mais consistência. E quando o império começou a perseguir mais e mais os cristãos, mais eles se fortaleciam. Aí, o Império Romano perseguia tanto que colocavam os cristãos dentro do Coliseu para ser comidos por leões, e assim perseguindo os cristãos. Mas houve um imperador Constantino, que viu que essa repressão não adiantou, porque ele estava vendo que só crescia e crescia cada vez mais. Então ele se tornou cristão e legalizou a religião católica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Com essa legalização, ele proibiu a perseguição e legalizou os cultos, fazendo assim, abrindo brecha para que futuramente a Igreja viesse à tomada de poder, a grande tomada de poder da Igreja Católica, que foi o período da Idade Média. Com a queda do Império Romano, que foi invadida pelos bárbaros, a Igreja passa a reinar e começa a se incomodar com o teatro, porque o teatro era algo em que o povo gostava muito, o povo adorava o teatro. Mas naquela época, lembramos que havia as comédias ao deus Dionísio, as festividades aos deuses. Então começou a incomodar a igreja. Incomodando a igreja, o povo negligenciando os cultos da igreja para ir ao teatro, a igreja foi e proibiu o teatro. Extinguiu o teatro, não poderia exigir teatro. Teatro da forma que nós conhecemos na antiga Grécia. Proibiu, excomungou os atores e suas famílias. Não podia existir o teatro. Mas, assim como todas as artes,
sobreviveram aos períodos, cada um de uma forma. O teatro tomou formas diferentes. O teatro que acabou foi aquele que conhecemos lá na Grécia Antiga. O teatro que tinha o texto, o teatro de tragédia, trágico, o teatro de comédia, de festividade e adoração aos deuses, e com um espaço cênico, acabou. Mas os artistas não. Então começaram a surgir artistas de ruas, artistas que faziam acrobacias, surgia os mimos, os poetas com sua poesia oral, que se apresentavam nas ruas e se apresentavam até mesmo para os reis da época. E como era a igreja que detinha o poder de impor a moral e impor a religião para as pessoas, ela utilizou da arte para impor o seu poder, para afirmar o seu poder para o povo, principalmente para passar os seus ensinamentos para o povo. A igreja mantinha monasteiros, que era o lugar onde viviam os monges padres. E nesses lugares ela mantinha um acervo de livros, escrituras, documentos importantes e até mesmo textos de teatros antigos. Então ela mantinha um acervo cultural da cultura antiga nesses monasteiros, que somente a igreja e os monges tinham acesso, para o povo não se perder. E através da arte ela foi firmando seu poder, e com o teatro não foi muito diferente. Ela usou do teatro para firmar o seu poder. Num monasteiro de São Galeno, houve uma celebração que chama Quinquertes, que hoje em dia essa celebração surgiu a encenação do anjo avisando as três Marias de que Cristo havia ressuscitado. E assim começou-se a encenação religiosa. Começou-se então a encenar as passagens da Bíblia dentro da igreja, ali do templo da igreja, por padres, monges. Somente eles podiam. Eles faziam papéis femininos, papéis masculinos e qualquer outro tipo de papel. E a partir dali começaram a apresentar em praças, procissões, tendo também como ensinamento e firmamento da fé, trazendo o público, o povo, para mais perto, para mais dentro da igreja, novamente. E a partir dessa encenação da Páscoa, do Quinquertes, começou também a se encenar outras passagens da Bíblia, como nós vemos hoje em dia o nascimento de Jesus e várias outras passagens da Bíblia. E isso tudo em forma de propaganda ideológica da igreja. Propagando então as escrituras sagradas para o povo que não sabia ler, porque eles naquela época não sabiam ler, e quem detinha todas as escrituras eram a igreja, eles que sabiam ler em latim, eles que faziam todas essas escrituras. E usaram da arte para propagar isso para o povo que não tinha acesso por não saber ler. Ela trouxe uma peça chamada O Inferno, que trata do bem e do mal,
falando do bem e do mal, falando sobre o inferno e tal, o quanto o inferno manipula as pessoas, do diabo e tal. E foi lá Deus e excomungou o diabo, baniu o diabo com um raio, e assim nasce o inferno. Essa peça ela teve muitos efeitos especiais e isso deixou o público muito vidrado. Assim começaram a surgir, como esses teatros eram feitos nas ruas, começaram a surgir outros temas. A igreja tentou impedir, mas dessa vez não conseguiu, pois como era na rua, o teatro começou a ter vida própria e começou a se desenvolver sozinho. Se desenvolveu de maneiras diferentes, em locais diferentes, com pessoas diferentes. A igreja começou a liderar e empreender as cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas eram exércitos que iam navegar para outros locais, eram expedições militares que foram libertar Jerusalém dos muçulmanos. E essas cruzadas começaram a ter muitas tecnologias para que elas pudessem acontecer. Então, muitas armas diferentes, navegações, e começou-se a era das navegações. E o sistema feudal começou a entrar em colapso, que era um sistema que não tinha muita comunicação entre eles. Mas a partir daí começou a se ter uma comunicação porque eles começaram a ter interesse em ir em outros continentes. E aí se descobriu o continente americano. O continente americano que nós conhecemos hoje, que tem América do Norte, o Brasil e América Latina. Certo? E começou a surgir os comércios. E a burguesia começou a enriquecer e a começar a ter dinheiro para investir nas artes. Que a gente já viu isso lá no Renascimento. Pois agora o teatro vai tomar outra forma. Surge a monarquia, pois o feudo começou a entrar em colapso, surge a monarquia, trazendo então o capitalismo. Todo mundo gosta de comprar, que existe até hoje o capitalismo.
comércio começa a movimentar a economia dos países. Então, o teatro na Idade Média foi totalmente religioso. Religioso a ponto de firmar o poder da igreja. Para o próximo vídeo, nós iremos ver o Renascimento, onde acontece a Reforma Protestante de Martim Lutero. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema. Só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. O mundo da arte é algo muito curioso e que precisa ser explorado. E para o nosso próximo vídeo, vamos explorar comédia dell'arte. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça, eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação. Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte e gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!